Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 12, o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Nós estamos estudando a revista com o tema Os Atributos de Deus. E na lição de número 12, nós vamos falar sobre os atributos de Deus que são incomunicáveis. Lembra que durante esse trimestre nós falamos sobre atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Se você quer saber mais detalhes sobre este assunto, você pode estar revendo a lição de número 2. Nós vamos estar falando hoje sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Salmo 139. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali estás também. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Nós estamos de volta para estudarmos a lição de número 12. Não foi possível nós gravarmos a lição de número 11 por questões técnicas, mas nós estamos aqui hoje para falarmos sobre a onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Durante esse trimestre que já está quase terminando, nós falamos sobre os atributos de Deus, sobre a existência de Deus. Deus, ele se revelando através da criação, através da sua criatura que somos nós. Deus se revelando através da Bíblia Sagrada. E Deus se revela de acordo com aquilo que ele acha necessário que nós saibamos sobre ele. E nós temos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis que nós já falamos no decorrer deste trimestre. Na lição de hoje nós vamos falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus, que são a sua onipresença, onisciência e onipotência. E tudo isso serve para que a nossa fé aumente todos os dias. Tópico 1, o Deus onisciente. Neste tópico nós vamos falar sobre a onisciência de Deus. Nós temos um Deus, nós servimos a um Deus, nós adoramos a um Deus que conhece todas as coisas antes mesmo que elas existam. Deus não é limitado. O nosso conhecimento, nós já falamos sobre isso em outras lições, que o nosso conhecimento é limitado, mas o de Deus é ilimitado. Seu conhecimento é divino. O homem, ele consegue explorar a terra, ele consegue produzir, ele consegue inventar coisas, mas o homem não sabe onde a sabedoria está escondida, porque a sabedoria ela está escondida em Deus e para adquiri-la precisa encontrar Deus. Todo o ser que encontra Deus, ele se torna sábio porque ele encontrou o maior tesouro da sua vida. Subtópico 1 e 1. Deus sabe todas as coisas. Nós conseguimos esconder muitas coisas das pessoas. Alguma coisa que nós fizemos, que nós falamos e não queremos que alguém da nossa família saiba, nós conseguimos esconder. Nós conseguimos esconder
muito sobre a nossa vida pessoal, sobre nosso relacionamento com alguém, nós conseguimos esconder, mas aos olhos de Deus nós não conseguimos esconder nada. Nós podemos até falar algo que não é o que o nosso coração deseja. Falamos, mas, por exemplo, falamos para alguém que nós amamos, que nós gostamos, mas dentro de nós falamos que não gostamos daquela pessoa. E aparentemente aquela pessoa pode ficar achando que ela é importante, que ela é amada, mas Deus, ele sabe que nós estamos mentindo. Então nós não nos escondemos dos olhos de Deus. Ele conhece o nosso pensamento. Antes mesmo que a palavra venha à nossa língua, ele já nos conhece. Antes mesmo que os nossos ossos fossem formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já conhecia a nossa vida, a nossa história, tudo que iria nos acontecer ou que vai nos acontecer. Então nós podemos sim enganar as pessoas, nós podemos sim esconder algo de alguém, mas nós nunca vamos conseguir esconder os nossos sentimentos, os nossos pensamentos de Deus, porque Ele sabe, mesmo se nós abrirmos a nossa boca. Muitas vezes as pessoas só vão saber alguma coisa relacionada à nossa vida se nós comunicar a elas. Mas Deus ele sabe se nós comunicar. Por quê? Porque ele possui um conhecimento ilimitado e absoluto. A onisciência de Deus faz ele ouvir e entender o gemido do nosso coração quando nós estamos tão aflitos que não conseguimos expressar aquilo que está dentro de nós. Ele consegue, a sua onisciência faz ele saber o que nós estamos querendo falar, que nós não estamos conseguindo por causa das nossas aflições, por causa da nossa dor, por causa do nosso sofrimento. Então ele entende o gemido do nosso coração. Quando nós simplesmente deitamos e não conseguimos orar, não conseguimos falar uma palavra, ele consegue, porque ele é onisciente, ele conhece o nosso pensamento e ele entende as nossas necessidades. A onisciência de Deus faz ele entender a intenção do nosso coração. Veja só, Gênesis capítulo 4 conta a história de Caim e Abel. Primeiro, Caim decidiu no seu coração ofertar ao Senhor. Depois, Abel decidiu também ofertar ao Senhor. Mas Deus olhou para a oferta de Abel, Deus olhou para a oferta de Caim. E de qual oferta Deus se agradou? Da de Abel. Mas Abel não foi o segundo a ofertar ao Senhor. Não foi ele que teve a intenção primeiro de ofertar ao Senhor, foi Caim. Deus poderia pensar da seguinte forma: Caim foi o primeiro que decidiu ofertar a mim, então eu vou olhar para a oferta dele, eu vou me interessar na oferta dele, porque ele foi o primeiro que decidiu a me agradar, porque foi ele o primeiro que decidiu ofertar. Nós, com o nosso olhar humano, nós iríamos olhar assim. Quem primeiro foi ofertar ao Senhor foi Caim. Então nós temos que valorizar a atitude de Caim, porque ninguém nunca pensou em fazer isso, Caim fez. Nós com certeza iríamos aplaudir Caim, nós iríamos dar o melhor para ele, mas Deus, ele não se engana, Deus não se deixa enganar, e é por isso que nós devemos ter muito cuidado, porque o homem ele olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Caim foi o primeiro que decidiu ofertar ao Senhor, mas Deus não se agradou da oferta de Caim. Deus se agradou da oferta de Abel. Deus poderia gostar da oferta de Caim e de Abel, mas ele gostou só da de Abel porque ele gostou só de Abel? Não, porque Abel fez de acordo com o ele queria. E como Deus sabe disso? Porque ele é onisciente.
Ele não olhou para quem começou primeiro. Ele não olhou para quem trouxe mais oferta. Ele olhou para o coração, para quem estava fazendo com o desejo de agradar o Senhor, de alcançar o coração do Senhor. E quem alcançou o coração do Senhor foi Abel. Caim poderia ter alcançado o coração de Deus também, mas não fez perfeito, não fez de acordo com a vontade de Deus. E Deus, como onisciente, ele sonda os nossos pensamentos e sonda os nossos corações. E ele, sondando o pensamento de Caim, não se agradou da sua oferta. E é interessante ressaltar, meus amados irmãos, que Deus, ele conhece o profundo e oculto e escondido do nosso coração. Não adianta nós tentarmos mostrar de aparência que nós estamos agradando a Deus, sendo que no nosso coração nós não estamos fazendo porque queremos agradar a Deus, estamos fazendo porque nos deram uma ordem, e por nos dar uma ordem nós fazemos aquilo por obrigação. E Deus não quer que nós trabalhemos no seu reino desse jeito. Ele quer que tudo que vier a nossas mãos para fazer, nós façamos bem feito, e não fazemos aos homens, mas fazemos para Ele, para agradar a Ele. Quando Caim terminou todo aquele processo, a Bíblia diz ainda em Gênesis capítulo 4, que a ira dele se levantou contra o seu irmão e o matou. Então Deus, sendo onisciente, ele sabia de tudo quanto estava acontecendo no coração de Abel e no coração de Caim. Então a onisciência de Deus examina o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos e ele sabe também se a nossa espiritualidade é verdadeira ou não. Então não adianta, amados irmãos, nós fingirmos uma santidade. Nós já falamos sobre isso em outra lição sobre santidade. E nós estamos falando aqui sobre a onisciência de Deus. Não adianta nós fingirmos uma santidade, porque Deus, ele conhece se ela é verdadeira ou não. Ele sabe quando nós estamos arrependidos. Tem muita gente que não alcança o perdão de Deus. O perdão de Deus, ele está estendido sobre a humanidade. Mas para nós alcançarmos o perdão de Deus, tem que haver arrependimento. E tem muitas pessoas que não alcançam o arrependimento porque não se arrepende de verdade. E Deus, ele conhece quando a pessoa realmente se arrepende. Então tem muitas pessoas que aceitaram Jesus, que vivem o evangelho, mas a vida nunca foi transformada. Não consegue perdoar, não consegue liberar perdão, porque nunca houve arrependimento. E Deus, ele liberou o perdão para essas pessoas. O perdão está derramado, mas ele só alcança mediante o arrependimento. Mas Deus, ele conhece todas as pessoas que realmente se arrependem ou não. Então não adianta tentar enganar a liderança, não adianta tentar enganar ninguém, porque Deus, ele conhece. E nós precisamos nos preocupar com isso. É com Deus, em saber que ele nos conhece e em saber que ele sabe que nós estamos fingindo. Isso é muito sério. Subtópico 1 e 2. Deus possui todo conhecimento. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o começo e ele é o fim. Então Deus, ele tem todo o conhecimento antes mesmo que tudo existisse. Gênesis capítulo 1 vai falar sobre a criação, que no princípio Deus criou. Foi Deus que criou todas as coisas. Foi ele que fez separação de rios e terra. Foi ele que fez separação de luz e treva. Então não existe nada escondido diante de Deus. Não existe nas profundezas dos mares, dos oceanos, algo que Deus não conhece, porque foi ele que fez. Não há nada na terra que Deus não conhece, porque foi ele que fez. O homem de vez em quando começa a descobrir minérios em algum lugar, começa
extrair de determinado lugar, descobre as coisas. E sempre o homem está vivendo grandes descobertas. Mas Deus dos altos céus, Ele vê tudo e nada está escondido dos seus olhos. Deus sabe onde estão todas as coisas. Deus sabe o que ainda está escondido aos olhos do homem. Ele sabe quem vai encontrar, Ele sabe quem vai procurar. Deus sabe todas as coisas. Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente, Ele conhece o nosso futuro. Deus é o conhecimento. A palavra de Deus diz que Ele é o conhecimento e a sabedoria está escondido nele. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Criador, esse é o nosso Pai. Nós às vezes não entendemos o agir de Deus. Às vezes Deus, Ele trabalha em silêncio. Nós queremos respostas imediatas. E Deus não tem pressa de respostas imediatas, porque Ele não é limitado pelo tempo. Nós somos limitados pelo tempo. E nós somos obrigados a andar rápido, porque nós processamos isso, que a nossa vida é curta e precisamos agir rápido, mas Deus vai ter pressa para quê? Deus vai agir rápido para quê? Ele age rápido quando Ele quer, mas quando Ele quer trabalhar em silêncio, Ele também trabalha em silêncio. No livro de Abacuque, nós vemos Abacuque fazendo questionamento com Deus, porque Deus estava trabalhando em silêncio e Abacuque ficou agoniado com aquilo. Porque Deus estava trabalhando em silêncio, porque que Deus não respondia às orações dele, porque que Deus não falava alguma coisa para ele. E o que Deus disse para Abacuque? Se tardar, espera, deixa de ser apressado, deixa de ser agoniado. No tempo certo, eu vou trabalhar, no tempo certo, eu vou agir, no tempo certo, tu vai ver eu trabalhando. Então, nós ficamos assim quando não obtemos resposta de Deus, mas não é porque Deus está em silêncio que Ele não está trabalhando. Não é que Deus está em silêncio que Ele não está te ouvindo. Continue orando, continue buscando, continue persistindo. Ele está em silêncio, mas Ele está ouvindo. Subtópico 1 e 3. Nada passa desapercebido do olhar de Deus. Sabe aquelas injustiças que você já viveu? Sabe as mentiras ao teu respeito? Sabe as fofocas que as pessoas criam da tua vida? Tu tá vivendo a tua vida perfeita, feliz. Tu passou na rua uma vez, passou a segunda vez, e a pessoa que não tem o que fazer, que fica procurando uma fofoca, ele vai criar uma história da tua vida e vai espalhar. E você às vezes ora perguntando para Deus por quê, por quê, por quê. Mas Deus, Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Nada passa desapercebido do olhar de Deus. Deus está vendo toda mentira, Deus está vendo toda fofoca, Deus está fazendo toda injustiça, Deus está vendo tudo o que está acontecendo na tua vida, Deus está vendo tudo o que está acontecendo ao teu redor, e Deus está vendo não somente a tua vida, mas Ele está vendo a vida dos milhões e milhões de seres humanos que existem nessa terra, e não só os seres humanos, mas tudo quanto existe na terra. Nada passa desapercebido do olhar de Deus, nem no céu, nem na terra, nem no inferno. Nada está encoberto aos olhos de Deus. E isso é muito interessante e é muito sério, porque às vezes nós fazemos tanta coisa escondida, e se Deus se apresentasse fisicamente à nossa frente, nós iríamos chorar, dobrar os joelhos diante dele, que é o que vai acontecer. Nós já estudamos na lição falando sobre a justiça. Naquele grande dia, a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão diante de Deus, que toda língua confessará que Ele é Senhor, até Satanás se curvará, se dobrará diante do Senhor. Todos aqueles que cometeram abominações, todos aqueles que foram infiéis ao Senhor, que foram contra os princípios do Senhor, que bateram na tecla,
e criticaram, zombaram do Senhor. Nesse dia todos se dobrarão diante dele, reconhecerão que ele é o Senhor. Mas hoje as pessoas fazem a pronta, critica, zomba de Deus, faz as coisas do jeito que pensa, porque não estão vendo Deus fisicamente. Mas Deus está vendo tudo que nós estamos fazendo. Deus está vendo tudo que a humanidade está fazendo. A humanidade a cada dia piora. Pessoas que são a favor do aborto, pessoas que são a favor de todas as coisas, mas naquele dia se dobraram diante do Senhor, se curvarão diante do Senhor e reconhecerão que Ele é o Senhor. Mas hoje esse Deus onisciente está vendo tudo que o ser humano está fazendo, mas como o ser humano não está vendo Deus, então eles têm liberdade de fazer e falar o que querem sobre Deus, zombar e criticar. Mas no momento que tiverem a oportunidade de ver Deus face a face, cara a cara, se dobrarão e se arrependerão, mas já vai ser tarde demais. Então Deus está vendo hoje tudo o que está acontecendo. A sua onisciência faz ele ver tudo que está acontecendo. Nada foge do olhar de Deus. Tópico 2. Deus é onipresente, aquele que está em toda parte ao mesmo tempo. Nós temos um Deus onipresente. Ele está aqui e ele está aí também com você. Quem foi que disse isso certa vez? Jacó, quando ele dormiu naquele lugar, que colocou uma pedra como cabeceira, e ele acordou e disse: Deus estava aqui e eu não sabia. Deus estava com Jacó, Deus está em todas as partes. Subtópico 2 e 1. Deus é espírito e não há barreira para o conter, não há limite para o Deus onipresente. Deus é onipresente porque ele é espírito e por ele ser espírito, ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares porque ele é o Senhor do espaço e do tempo. Não há nada na terra e fora dela que Deus não esteja presente. Mas isso não significa que ele enche o espaço ou está presente em todo lugar como o universo está. Porque esta ideia é panteísta e nós não acreditamos nisso. Isso não significa que Deus enche o espaço. O encher aqui é de ocupação. Nós temos uma sala e tem uma mesa, tem um sofá que ocupa um espaço. E naquele lugar que tem uma cadeira, que tem uma mesa, um sofá, não tem lugar para outra coisa, porque esses objetos ocuparam o espaço. E Deus, ele não enche o espaço como nós enchemos ele de objeto, porque ele é espírito. Ele está em todos os lugares, ele está presente nos lugares, mas ele não está presente como o universo está. Ele não enche, ele não ocupa espaço, porque ele é espírito. O que ocupa o espaço, o que enche o espaço, ou que preenche o espaço como universo é objetos, é matéria. Deus não é matéria. Então nós não podemos confundir isso, porque ele não ocupa, ele não enche, porque ele não é matéria, ele é espírito. Ele está em todos os lugares, mas ele não ocupa lugar algum como os panteístas acreditam. Então ninguém pode se esconder da face de Deus, porque ele está em todos os lugares, mas ele é espírito. E por ser espírito é que ele está em todos os lugares, mas sem ocupar lugar no espaço, porque ele não é uma matéria. Isso ficou bem entendido. Outra coisa que nós precisamos entender é que Deus, ele não se divide em muitos, por ele ser onipresente e por ele estar em vários lugares, e nós achamos que Deus se multiplica. Tem um Deus aqui, tem outro ali, tem outro acolá. Por ele ser onipresente, tem vários deuses em vários lugares da Terra, do planeta Terra. Não, Deus, ele não se divide, Deus, ele não se multiplica.
Ele está em todos os lugares porque ele é espírito, porque foi ele que fez o espaço, porque foi ele que fez o tempo. E o espaço e o tempo são limitações para nós, seres humanos, não é limitação para Deus. Ele consegue ver tudo ao mesmo tempo. Sabe um exemplo que nós podemos dar sobre isso? É uma empresa que tem aquele escritório que fica aquele cara lá olhando as câmeras e ele vê tudo que está acontecendo dentro da empresa, ele vê tudo que os funcionários estão fazendo, eles vê tudo que os clientes estão fazendo. Então, aquele cara está observando tudo. Ele está observando sem sair do lugar, ele está vendo tudo. Para ele ver tudo que está acontecendo dentro da empresa, ele se multiplicou? Ele se dividiu em várias pessoas? Não, ele é apenas uma pessoa, mas através das várias câmeras espalhadas por dentro da empresa, ele consegue ver tudo o que está acontecendo. É só um exemplo para nós entendermos que o ser humano tem capacidade de, através das câmeras, ver o que está acontecendo dentro de uma empresa sem sair do lugar. Imagina Deus, que é onipresente. Ele consegue estar em todos os lugares, ele consegue ver tudo o que está acontecendo também. Mas aquele cara que está na câmera, ele, se cair um objeto de uma prateleira, ele não consegue levantar de onde ele está, porque ele não é onipresente, ele está apenas observando ali através de uma câmera. Mas Deus, que está vendo tudo o que está acontecendo, ele tem capacidade de levantar aquilo que caiu. Então, ele está aqui comigo e se você cair, ele tem capacidade de te levantar aí, de onde você está, porque ele é onipresente, não há limitações para Deus. O espaço e o tempo foram criados para nós. Outro exemplo que eu posso dar, assim, só para nós compreendermos o quanto nós seres humanos temos capacidade de criar e recriar. Imagina Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente. Não existe limitações para a nossa mente. E a nossa mente foi criada por esse Deus onipresente. Eu estou aqui, mas eu consigo pensar em várias coisas. Eu estou aqui, mas eu consigo pensar em uma viagem e eu consigo me ver em determinado lugar, eu consigo me ver em uma festa, mesmo eu estando aqui, mas o meu pensamento me leva para vários lugares, sem eu sair do lugar. E às vezes nós não conseguimos entender como Deus é tão poderoso assim, de ele estar presente em vários lugares, e a nossa mente consegue viajar em vários lugares. E isso é só para nós entendermos que nós, seres humanos limitados, nós conseguimos pensar em tantas coisas. E Deus, que criou o ser humano, e Deus que criou os céus e a terra, e Deus que criou o espaço, Deus que criou o tempo, Deus que criou a nossa vida, esse Deus, ele é sim onipresente, mas ele é espírito e não ocupa lugar. Nós já falamos sobre isso em lições anteriores, que os panteístas acreditam que tudo que existe no espaço é partículas de Deus. Na água, ali é Deus, as rochas é Deus, os animais é Deus, e nada disso é verdadeiro. Existe um Deus único, que não se divide, que não se multiplica, ele é apenas Deus, e se tudo isso deixar de existir, ele vai continuar sendo Deus onipresente. Então Deus é onipresente, Deus é infinito, ele está presente em todos os lugares, em todo o tempo, em todo o espaço, mas sem ocupar espaço, porque ele não é matéria. Deus está em todos os lugares, mas ele não se divide, ele não se multiplica. É isso que temos para falar sobre a onipresença de Deus. Subtópico 2 e 2. Ninguém pode se esconder de Deus. No salmo que nós lemos, Salmo 139, que os irmãos podem ler novamente, se tiver uma Bíblia de estudo, uma Bíblia pentecostal, pode estar lendo os estudos que tem nela, que vai falar sobre esses atributos de Deus, que nós não conseguimos nos esconder de Deus. O próprio salmista falou: se eu subir ao céu, ali tu estás, se eu descer às mais profundezas da terra, o Senhor ali também está.
O salmista está declarando que Deus é onipresente, que Ele está em todos os lugares, que Ele contempla todas as coisas. Jeremias 23, o Senhor disse: sou eu Deus de longe e não de perto? Por acaso eu não encho a terra e encho o céu com a minha presença? Então Deus é Deus de longe, é Deus de perto, Ele enche o céu e enche a terra com a sua presença, mas em espírito. Deus é espírito. Subtópico 2 e 3. Não adianta fugir de Deus. Se você é alguém que tem tentado se esconder de Deus, fugir dos planos, dos propósitos, você pode viajar para qualquer cidade para se esconder, para não fazer. Você pode viajar para qualquer país, você pode tentar se esconder dos olhos de Deus. A única coisa que nós vamos conseguir é nos esconder das nossas lideranças, mas de Deus nós não vamos conseguir. Em todo lugar que formos, ali Ele estará. Tópico 3, agora vamos falar do Deus onipotente. Eita glória! Nós temos um Deus todo-poderoso, o grande eu sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da nossa vida, o Deus da continuidade, o todo-poderoso. Mateus 19, 26, Jesus disse: essas coisas são impossíveis para o homem, mas nada é impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não há nada difícil que Deus não possa resolver. Tem coisas na nossa vida que é difícil para resolver e às vezes falamos, não tem mais jeito, isso é impossível. Mas por acaso há alguma coisa impossível para Deus? O Senhor do céu e da terra, o Senhor do tempo e do espaço, não há nada impossível para Deus. Esse é o nosso Deus. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Nada é impossível para o nosso Deus. Subtópico 3 e 1. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Um Deus grande, um Deus terrível, um Deus poderoso. Deus, quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele não quer, Ele desfaz. E nada escapa da mão de Deus, do olhar de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Nos evangelhos nós vemos muitos milagres de Jesus, demonstrando que Ele tem todo o poder. Lázaro, nós sabemos da história de Marta e Maria, que hospedava Jesus sempre que ele ia na aldeia chamada Betânia. E certo dia Lázaro morreu, elas mandaram avisar Jesus que Lázaro estava muito doente, só que Jesus não apareceu. Lázaro morreu, Jesus não apareceu no funeral. Enterraram Lázaro, Jesus também não apareceu. E no quarto dia, ele decide aparecer. Por quê? Porque ele é poderoso, ele apareceu para mostrar a sua grandeza. Ele não veio quando ele estava doente, ele não veio para o funeral, mas ele veio no quarto dia de sepultado para mostrar que ele tem poder. Jesus não veio no terceiro dia, porque no terceiro dia existia ainda a história entre o povo que a alma da pessoa ainda poderia ser ressuscitada, mas Jesus veio quando não tinha mais jeito para nada. Jesus veio no quarto dia não tinha mais jeito para nada, nem para nenhuma ideia humana. Aí Jesus aparece no quarto dia, manda remover a pedra. E disseram: o que é isso, Senhor? Já está cheirando mal, não tem mais nem condições. Cheirando mal, já está em estado de decomposição. E Deus disse: tirai a pedra. Jesus disse: remove a pedra. Quando removeram a pedra, o que Jesus disse? Lázaro, vem para fora. Por acaso há limite para esse Deus? O Deus onipotente? Com apenas uma palavra, Lázaro se levantou do sepulcro e caminhou até a direção de Jesus, e Jesus o entregou às suas irmãs. Jesus disse apenas: Lázaro, venha para fora.
e a morte teve que bater em retirada, porque o dono da vida havia chegado. Deus é poderoso, por acaso há limite para esse Deus? E nós vemos muitas passagens de ressurreição de Talita e várias outras passagens de cura, de libertação, demonstrando que ele é o Todo-Poderoso. Jesus morreu. A Bíblia diz em Lucas que a morte não tem domínio sobre ele. A morte não tinha domínio nem poder para tirar a vida de Jesus. A Bíblia diz claramente no livro de Lucas, Jesus disse: eu vos dou, a minha vida eu vos dou, dizendo que a morte não tinha domínio, não tinha poder para tirar a sua vida, mas ele se entregou à morte. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, mostrando que a morte não tem domínio, não tem poder sobre ele, que ele é onipotente, mostrando que ele ressuscitou. E a Bíblia diz que quando ele chegou aos céus, no livro de Mateus, Deus, o Pai, entregou tudo em suas mãos. E ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Esse é o nosso Jesus, aquele que foi morto, que foi crucificado, mas que ressuscitou para nos dar a vitória, para garantir vitória sobre as nossas vidas. Nós servimos a esse Deus Todo-Poderoso. E detalhe, no livro de Gênesis, todos nós conhecemos a história de Abraão e de Sara. Sara já tinha passado o tempo de ter filho. Já tinha passado todo aquele processo que a mulher tem, o tempo de espera, o tempo de ter filho. Mas Deus, ele é tão poderoso, ele gosta de chegar quando a ciência diz que não tem mais jeito. Ele gosta de chegar quando a ciência diz que acabou. E ele chega e diz: acabou para a ciência, mas começou para quem tem todo o poder nos céus e na terra. Começou para quem conhece realmente o conhecimento e a sabedoria, porque o conhecimento dado aos homens é limitado. E foi Deus que deu esse conhecimento ao homem. Foi Deus que deu essa sabedoria ao homem. Mas quando chega no limite do homem, Deus começa a intervir. Então Sara, com 90 anos, deu à luz. E coisas tremendas também pode acontecer na tua vida. Tu somente confia, tu somente espera. Se tardar, espera também. A coisa impossível para Deus? Há por acaso alguma coisa impossível para mim, disse Deus? Não há nada impossível para Deus. Todo poder está na mão do Senhor. Em Isaías ele disse: antes mesmo que houvesse dia, eu já era Deus. Quem é que pode escapar das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém aguenta com Deus, porque ele é onipotente. Ele chega, arrebenta com tudo, ele chega, constrói tudo, ele faz, desfaz. Ele faz tudo o que lhe apraz, porque ele é Deus onipotente. Subtópico 3 e 3. O privilégio de estar à sombra do onipotente. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do onipotente descansará. A proteção do Senhor é para aquele que habita. Nós precisamos habitar. Nós precisamos morar no esconderijo do Altíssimo. Nós não podemos apenas viver de passagem pelo esconderijo. Nós precisamos habitar, porque a sombra do Onipotente, ela tem refrigério, ela tem paz, ela tem calma, mas é preciso habitar. Não vamos querer apenas a sombra quando as coisas estão difíceis. Está difícil, eu corro para o esconderijo porque lá tem proteção, porque lá tem segurança, porque lá tem refrigério, porque lá tem calma. Aí quando as coisas melhoram na nossa vida, nós saímos debaixo da sombra do Onipotente, nós saímos do esconderijo, aí corremos perigo de novo.
mas é necessário nós confiarmos no Senhor e estarmos no esconderijo dele, porque foi feito para nós, é o nosso refúgio. Nós temos que estar em todo o tempo no esconderijo do Altíssimo, porque a sombra dele nos guarda e nos protege. Então, quem é que nos protege, quem é que nos guarda no seu esconderijo, debaixo da sua sombra? É o onipotente Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, a sombra do Deus Todo-Poderoso, lhe dá segurança, lhe dá paz e lhe dá refrigério. E é isso, nós chegamos ao final de mais uma aula falando do Deus onisciente, onipresente e onipotente. Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha entendido e que Deus lhe abençoe grandemente, que Deus abençoe a tua vida. Se você gostou desta aula, por favor, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem para 3, 4 pessoas, para que Deus possa abençoar outras vidas também através de você. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos pelo teu infinito amor, te louvamos pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Te louvamos porque tu és um Deus presente nas nossas vidas, tu estás sempre conosco, em momento nenhum, Senhor, nos deixa só. Obrigado por estar conosco em todo o tempo, por nos esconder debaixo da tua sombra, no teu esconderijo. Muito obrigada, fica conosco, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa nossos planos e projetos, que o Senhor esteja conduzindo a cada um de nós e nos abençoando, em nome de Jesus. Amém e amém, e até a nossa próxima aula.